Bom dia, igreja. Obrigado. É uma data importante, né? Hoje é o meu aniversário e realmente, ano passado, eu não estava junto da presença dos irmãos. Os irmãos sabem, eu estava em missão nos Estados Unidos. A minha vontade era estar com os irmãos, mas o trabalho me colocou lá. Hoje estou acompanhado dos meus pais, do meu irmão, do Wanderson. O Wanderson é um irmão da Igreja Batista Bíblica na Tijuca. O pastor é o Maurício Andrade. Leve lá os nossos abraços, abraço nossa igreja lá para o seu pastor. Meu pai, pastor Valdir, também, pastor na Igreja Batista do Amapá, um bairro lá em Paracambi, então ele pastoreia distante. Minha mãe, Priscila, meu irmão Natan. Estou apresentando, após o culto, os irmãos vão ter oportunidade de cumprimentá-lo. Estou apresentando porque da última vez que a minha irmã esteve aqui, eu fui exortado, Vou preservar o nome da irmã, mas ela sabe quem é. Que a igreja não conhecia minha irmã, não sabia nem que eu tinha irmã. Falei, que isso? Falei, então agora eu estou apresentando, para os irmãos, que eu tenho sim um irmão, o Natan, ele quase não sai de casa. Ele só sai de casa para trabalhar e para a igreja. Essa é a rotina dele. Então, realmente, é muito difícil os irmãos vê-lo por aí. Vamos à palavra, sem mais delongas. Vamos continuar no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 1. Uma breve reflexão. Eu vou ler até o versículo 8, mas nós vamos rever novamente o finalzinho aí do versículo 6, o versículo 7 e o versículo 8. Eu vou ler a partir do versículo 3. Então, Filipenses 1, do 3 ao 8, nós só vamos expor o versículo 6, 7 e 8. Diz assim o texto bíblico: agradeça a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Em todas as minhas orações a favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai amado, o teu texto é infalível, é inerrante, e somente o teu texto é eficaz para discernir os nossos pensamentos, discernir as intenções do coração. Que é lavar os corações hoje, Senhor Deus. Que sejam discernidos aqui, Pai, pecados e alegrias. Que haja consolo e esperança. Que haja arrependimento. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.
Como nós já vimos e mencionamos, nós estamos diante de um homem de Deus maduro. Essa carta é uma das últimas cartas, ou um dos últimos escritos do apóstolo Paulo. Eu não estou falando que é o último, é um dos últimos escritos do apóstolo Paulo. Nós temos que ter atenção no que ele diz, porque aqui sim brota teologia, brota espiritualidade, e o que nós vemos na nossa passagem são sentimentos do apóstolo Paulo em relação a essa igreja, a igreja de Filipos. Nós vemos logo no início que ele tem boas lembranças dessa igreja. Ele traz essa igreja nos seus pensamentos. E ele traz essa igreja também nas suas orações. Todas as vezes que ele ora com alegria por essa igreja. E o que nós vemos aqui é que essa igreja passou por sofrimentos também. E quando nós lemos o versículo 6 e vemos sobre essa boa obra que o apóstolo está falando, essa boa obra é a transformação do evangelho na vida daqueles irmãos. E nós começamos a aprender que o sofrimento não é relacionado ao pecado. O sofrimento nem sempre está relacionado ao pecado. E o maior exemplo que eu posso dar para os irmãos é que o nosso Senhor Jesus sofreu e não tinha pecado. É costume nosso achar que toda aquela pessoa que está sofrendo está em pecado. E não é dessa forma que as Escrituras nos ensinam. Nem todo sofrimento está relacionado ao pecado, mas o sofrimento também está relacionado à obra redentora de Deus na nossa vida. Você, de repente, já se deparou com algum problema na sua vida em que você não poderia resolver. E aí, então, você faz o quê? Você ora, você corre imediatamente e ora ao Senhor, porque você vê que está diante de um problema que só o Senhor pode resolver. É um momento em que, se você tinha uma vida tranquila, agora você começa a depender do Senhor. É aquele momento em que você vem aos cultos, você sabe da graça de Deus, essa graça parece que flui tranquilamente em você, só que num determinado momento você se depara com um problema. E aí então é o momento em que você recorre mais avidamente, com mais fervor, em oração, dependendo de Deus, para a resolução dos seus problemas. É dessa obra transformadora, dessa obra redentora, dessa obra que o Evangelho faz nos nossos corações. É uma obra de dependência do Espírito Santo. Sabendo, conhecendo o apóstolo Paulo, que plantou igrejas, pregou em várias igrejas, muito provavelmente você teria, às vezes, uma certa pergunta, uma curiosidade, para perguntar para o apóstolo Paulo. Se fosse nos dias de hoje, seria aquela caixinha de perguntas no Instagram. Qual a sua igreja preferida? Mas o apóstolo Paulo não tem partidarismo. O que nós vemos aqui em Filipenses é uma linguagem de saudade. O apóstolo Paulo vai tratar dessa saudade também em outras cartas. 1 Tessalonicenses, ele vai ter uma linguagem similar. Em Romanos, ele também vai ter, logo no início, ali também uma linguagem similar. Então, o apóstolo Paulo tem carinho pelas igrejas por onde ele passa. E por essa igreja aqui, ele tem uma saudade. E essa saudade é uma saudade singular. Mas o que nós vemos aqui, dentro dessa saudade que o apóstolo Paulo tem, que ele chama o Senhor como testemunha desses sentimentos dele. E é sério quando nós chamamos o Senhor como testemunha. Agora, lembrando dos sofrimentos, é interessante que o consolo que o apóstolo Paulo traz para a gente é o consolo no dia do Senhor. Ele vai nos lembrar do dia do Senhor. E uma das coisas que eu vejo no apóstolo Paulo, que a alegria que ele tem é independente das circunstâncias. O apóstolo Paulo está sofrendo por pregar o evangelho. Só que o apóstolo Paulo não tem pensamentos positivos ou pensamentos bons a respeito dessa igreja
para eliminar aqueles pensamentos ruins de sofrimento, para se sentir melhor. Não, o sentimento aqui do apóstolo Paulo é outro. O sentimento do apóstolo Paulo é: preguei o evangelho está transformando aquelas almas, o evangelho está transformando aquelas vidas. Eu sofreria tudo de novo. Os pensamentos bons que o apóstolo Paulo traz é de uma vida sendo transformada pelo evangelho. Ele sofreria tudo de novo se fosse para aqueles irmãos ouvirem a palavra de Deus e serem transformados por ela, ouvirem o evangelho e serem transformados por ela. Nós vemos em 3 João, capítulo 1, versículo 4, a alegria que há ali é de ver e ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Essa é a alegria que o apóstolo Paulo tem. E essa alegria caminha para uma convicção que nós vemos aqui, ele está convicto. E cristãos possuem certezas. Cristãos possuem certezas. E uma das certezas que nós temos e eu posso falar isso categoricamente, todo cristão deve pensar nessa certeza: nós somos contra o aborto. Posso falar de uma outra verdade que nós temos certeza, de que nós somos convictos. Nós acreditamos em uma verdade, é a verdade do evangelho. Não podemos ter medo de falar que nós acreditamos em uma verdade, é a verdade do evangelho. A salvação está em Cristo, não está em qualquer outro lugar. A salvação está em Cristo. Apesar de todo o caos do cenário que nós vemos mundialmente, apesar dos pecados que nós vemos no nosso trabalho, dos pecados que nós vemos ao nosso redor, os pecados que nós vemos no nosso coração, a esperança aqui que o apóstolo nos dá é de que a obra que o Senhor começou vai ser concluída no dia de Cristo. Se a gente perde de vista essa noção do futuro, nós perdemos também a noção do esforço. E foi o que eu comentei no sermão passado. E foi um alerta contra os preguiçosos que não perseveram na fé. Nós somos um povo do futuro, que começamos a viver o futuro, essa realidade celeste agora. Como o nosso pastor costuma dizer, os santos são os mais felizes. A piedade para tudo é proveitosa. Os santos são os mais felizes do mundo por causa do evangelho. E é nisso que nós lutamos. E se você for pensar em relação ao dia do Senhor, existem em nossas vidas que nós criamos algumas expectativas relacionadas a dias. Se você fala para um adolescente a respeito do aniversário dele, do dia do aniversário dele, ele já vai ficar ansioso esperando o presente. Se a gente vai, de repente, para algum jovem que está estudando para algum concurso, ele espera ansiosamente também o dia do resultado final. Se a gente vai conversar com uma jovem que ficou noiva, ela já começa os preparativos para o casamento. Já está naquela expectativa, daquela data do casamento. Por outro lado, também existe uma data importante que nós temos visto muito na nossa igreja. São quando as nossas irmãs sabem ou têm a notícia de que estão grávidas. Ou seja, o médico passa uma série de recomendações para aquele dia específico. Ou seja, faça repouso, tome água e tantas outras recomendações aí que os médicos fazem. Ou seja, são preparativos que se tem para um dia específico. A nossa esperança como cristão está nesse dia, o dia do Senhor. Essa é a convicção do apóstolo Paulo aqui. É a convicção de que o crente vive ansioso, desejando, almejando esse dia. E ele está nos preparativos. Ele está perseverando na fé. E é o Senhor quem está cuidando de tudo isso. A transformação do evangelho faz com que a gente comece a viver a realidade do céu aqui na terra. Os santos são os mais felizes. A certeza do apóstolo Paulo é confirmada e
verificada por nós também em Romanos 8, versículo 30, quando ele diz: e aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Essa é a certeza do apóstolo Paulo. Essa é a convicção que ele tem, de que o Senhor está realizando uma obra na sua igreja e que ele vai levar até o dia de Cristo. Ele vai completar essa obra, não fica inacabada. Agora você há de convir comigo que todos nós que temos certeza de alguma coisa, essa certeza envolve sentimentos, envolve motivações. Às vezes tem pessoas que têm tanta certeza de alguma coisa que quando uma outra pessoa não concorda com ela, quando uma outra pessoa discorda, a vontade de chamar: você é burro. É de cara, né? Quando discorda de você diante de uma coisa que você tem como verdade, você já fala logo: não é possível, deve ser burro. Ela não está entendendo. Por quê? Porque certeza é assim, envolve emoções. E aqui a gente vê que o apóstolo Paulo se vê, né, diante dessa certeza, e ele tem as suas emoções também envolvido nessa certeza. A certeza, como eu disse, é do dia de Cristo. É o Senhor que está cuidando da igreja, é o Senhor que está fazendo a sua obra transformadora por meio do evangelho na igreja. E ele, né, diz: é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês. Todas as vezes que eu me lembro de vocês, é justo que eu me sinta desse jeito. Essa palavra sentir, ela é um pouco complicada. Algumas versões vão trazer pense. É justo que eu pense assim sobre vocês. A nossa tradução diz: é justo que eu sinta. É porque justamente essa palavra ela tem uma junção de pensar e sentir. É uma atividade tanto intelectual quanto afetiva, quanto dos sentimentos. Deixa eu tentar dar uma ilustração rápida. Imagina que você está aqui na igreja, você chegou de manhã e a irmã está ali começando a coar o cafezinho. Primeira coisa que surge no seu nariz é o quê? É aquele cheiro do café. Vai para a sua mente, você fala: cafezinho agora de manhã. Você nem tomou ainda, mas você já, na sua boca você praticamente já está sentindo o sabor. E aí então, logo em seguida, assim que colocar a jarra lá, você vai em direção, né, ao café. Essa palavra tem essa dificuldade da gente traduzir, porque vem tanto pensamento quanto sentimento que conduz a uma ação positiva. E essa é a ação positiva aqui, né, da gente ir lá até o cafezinho. E a ação positiva aqui que o apóstolo Paulo vai dizer é que ele vai trazer os filipenses no coração. Então ele traz os filipenses no coração, ele começa isso na sua mente. E aí então ele começa, como eu usei a ilustração, como se estivesse sentindo o gosto dessa comunhão com esses irmãos. E a ação positiva disso é o coração. Ele traz esses irmãos no coração. Mas como eu disse, não é somente um sentimento, somente subjetivo, que fica ali e a gente não aprende nada com o apóstolo Paulo. Ele chama o Senhor como testemunha desses sentimentos dele. E esses sentimentos, ele chama Deus como testemunha, e ele diz que esses sentimentos vêm com a profunda afeição de Cristo. Deus é minha testemunha. Os sentimentos aqui é sério. Nós temos muito cuidado quando nós vamos começar a avaliar emoções e sentimentos na Escritura. E aqui nós estamos lidando com algo sério. O apóstolo Paulo chama Deus como testemunha do sentimento dele. O apóstolo Paulo não está brincando aqui, como alguns adolescentes costumam fazer, né? A gente já não acredita, alguns não acreditam muito, às vezes algum adolescente já está esperto na mentira. Então fica difícil de você acreditar em algumas coisas e ele fala assim: eu juro por Deus. Tem outros que, se estiver me ouvindo, daqui a pouco vai falar: Deus é minha testemunha, para querer dizer que aquilo que ele está falando é verdade. Olha, eu já falei muita coisa mentirosa, mas isso aqui que eu estou falando é verdade, acredita em mim. Não é desse jeito que o apóstolo Paulo está brincando com os sentimentos dele. Não é desse jeito. Tem uns que ainda diz que jura, ainda põe, né, o dedo, cruza assim atrás, diz que cruzou o dedo lá atrás. Aquelas coisas antigas que é difícil de você ver também hoje em dia nos adolescentes. Mas não é desse tipo de brincadeira que o apóstolo está falando.
Ele chama o Senhor Deus como testemunha dos seus sentimentos. E aqui é interessante porque isso me faz lembrar de uma outra passagem que o Senhor é testemunha também dos sentimentos de outras pessoas. Me faz lembrar, e você pode lembrar comigo a cena do Senhor Jesus, né, lá em Marcos 2, e a cura do paralítico. Ele fala o que para o paralítico? Perdoados estão os teus pecados. Os mestres da lei que estão ali naquele momento, naquela hora, né, eles falam assim, como é que ele pode falar isso? Como é que ele pode perdoar pecados? Só que aí o texto lá vai dizer assim, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Então Deus ali, na pessoa de Jesus, é testemunha daqueles sentimentos, daqueles questionamentos que estão no coração daqueles mestres da lei. Ali naquela cena, Jesus dá testemunho da sua divindade. Para um lado daqueles que estão reconhecendo a divindade de Jesus, eles estão glorificando, eles estão maravilhados. Mas para aqueles outros que estão questionando a ação de Jesus, Jesus ali é uma testemunha de acusação. Jesus acusa ali o coração ímpio. Então temos de tomar cuidado com a seriedade que é de chamar Jesus como testemunha dos nossos sentimentos. Não é uma desculpa esfarrapada para algo que a gente quer dizer que é verdade. Porque aqui é, sim, a pregação do Evangelho. Quando aqueles que reconhecem Jesus como Deus, eles estão testemunhando do Evangelho no seu coração. Mas para aqueles que estão duvidando, para aqueles que continuam incrédulos, para aqueles que continuam ímpios, o Senhor Jesus é uma testemunha de acusação. Há um livro chamado O Cristão e Suas Mães, do Tim Charles, e ele menciona uma oração da mãe de Spurgeon, dizendo que orava pelo filho, pela conversão dele, e num determinado dia ela orou dizendo assim, Senhor, converta o coração do meu filho. E se isso não acontecer, no dia de Cristo, eu serei testemunha da sua justiça. É uma oração difícil de se fazer a respeito de um filho. Mas é uma mãe desejosa de ver a conversão do filho. E se aquele filho não se converte, se aquele filho não é transformado pelo Evangelho, o que ela verá no dia do Senhor é a justiça de Cristo. Nós conhecemos o Spurgeon, sabemos o homem que ele é. Sentimentos são sérios. E nós vemos aqui que o apóstolo Paulo chama Deus como sua testemunha. E o sentimento dele vem da profunda afeição de Cristo. Um bom pai sabe avaliar os sentimentos do filho. O apóstolo Paulo chamando Deus Pai, mostrando que o sentimento dele vem do Deus Filho. E aqui eu me lembro de uma outra passagem, você pode lembrar comigo novamente, já foi exposto na nossa igreja, da sogra de Pedro, da cura daquela mulher. E então aquela passagem vai dizer que o Senhor a toma pela mão, o Senhor ajuda, levanta, ajuda aquela mulher a se levantar. Com todo o seu amor, a febre deixa aquela mulher. E qual é a reação daquela mulher logo em seguida? Servir. A reação daquela mulher é servir, e nós aprendemos que ali naquele momento servir é um antigozo, é um deleite do que nós vamos ter com Cristo na eternidade. E o que nós vemos aqui é esse sentimento que o apóstolo Paulo tem, que não é um sentimento do apóstolo Paulo que vem por meio do apóstolo Paulo, não, é o amor de Cristo que percorre o apóstolo Paulo e ele ama essa igreja. Então nós vemos aqui que não é algo abstrato, nós já vimos na Escritura como é que é o amor de Cristo demonstrado e qual é a reação das pessoas em relação a esse amor. É servir.
E essa igreja tem servido o apóstolo Paulo também, o apóstolo Paulo tem servido a essa igreja. Então, o que nós vemos aqui é uma demonstração do amor de Cristo. Isso vem do apóstolo Paulo, do coração do apóstolo Paulo. E vem demonstrado também nas Escrituras. Ele tem um desejo de servir, a igreja também tem um desejo de servi-lo. E nós vimos isso. Epafrodito leva essa oferta da igreja para ele na prisão em Roma. Então, uma igreja aqui, que nós temos uma igreja aqui desejosa de servir. É um sentimento que vem do apóstolo Paulo, mas que vem de Deus, vem de Jesus Cristo. Essa igreja serve orando, essa igreja serve ofertando na vida do apóstolo Paulo. Ele não está falando somente daqueles que sofrem por pregar o evangelho aqui quando ele fala. Não, ele está falando daqueles irmãos que oram, daqueles irmãos que servem com a sua oferta. Não somente dos pregadores, ele fala de toda a igreja. Quantas vezes nós lemos aqui, você pode circular na sua palavra, na sua Bíblia, a palavra vocês. Ela aparece várias vezes, do 3 até o 8. Vocês, vocês, vocês. Ele está constantemente falando da igreja, não de indivíduos particulares. Está falando da igreja. A profunda afeição não é algo abstrato. Quero que vocês lembrem disso. É um sentimento que vem de Cristo, que produz serviço. O apóstolo Paulo, como eu mencionei, tem saudade. A minha pergunta que eu faço para o texto também é: que saudade é essa? A saudade que nós vemos aqui é a saudade também que ocorre em outras passagens, que o apóstolo Paulo tem desejo de ver essa igreja. Existe isso aqui também nessa passagem, mas vai além disso. Alguns estudiosos vão dizer que vai além. Se você for comigo para o capítulo 4, o versículo 1 diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Então, a saudade aqui do apóstolo Paulo, como diz um estudioso, não é só a saudade de ir vê-los, mas é uma saudade que se preocupa em cuidar. Deixa eu ilustrar para você. Imagina que o seu filho passou num concurso e é fora do estado do Rio de Janeiro. E ele vai ter que morar em outro estado. Então, você que é pai, você que é mãe, vai começar a ficar, você vai ter saudade, óbvio, mas você vai ter aquela preocupação de saber se ele está, fazendo a comida direitinho, se ele está se arrumando direitinho, como é que tem ido a casa. Hoje é mais fácil porque você tem o WhatsApp. Naquela época, você tinha que estar pessoalmente com a pessoa. Então, a ideia aqui é de que a saudade está além de somente ver, está também para o cuidado daqueles irmãos, está em também edificar aqueles irmãos, está em também estar preocupado com a caminhada na fé, com a caminhada cristã. E isso deve ocorrer com todos nós. É óbvio que nem todos os irmãos têm amizade com todos da igreja. Mas escolham irmãos espirituais e caminhem com esses irmãos. Caminhem com eles para que eles cuidem de vocês. Para que você também tenha saudade de perguntar: como é que está a sua leitura bíblica, meu irmão? Como está a sua vida de oração? Como está o seu devocional? Como está a caminhada? Como é que está a sua vida familiar? Como é que tem sido? Caminhe ao lado desses irmãos. Procure caminhar. A saudade que o apóstolo Paulo tem aqui é esse tipo de saudade, uma saudade que se preocupa, uma saudade daqueles que participam com ele na graça de Deus. É o que nós vemos no final do versículo 7. O apóstolo Paulo prega a palavra, só que ele não está preocupado com os seguidores. Ele não está preocupado com quantos views ele vai ter na internet. Ele não está preocupado com a quantidade de seguidores que vai haver lá. Ele não está preocupado com isso, o apóstolo Paulo.
trazendo já para o contexto dos nossos dias. O apóstolo Paulo está preocupado com aqueles que participam com ele na graça de Cristo. E aqui você pode estar perguntando, quem são esses que participam com o apóstolo Paulo na graça de Cristo? O versículo diz, nas correntes, na defesa e confirmação do Evangelho. É um cordão de 3 dobras, como vai dizer Eclesiastes. Eclesiastes 4:12 diz assim, um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então aqui eu vejo um cordão de 3 dobras nessa perseverança aqui, que é corrente, defesa do Evangelho e confirmação do Evangelho. São esses que participam com Paulo na graça de Cristo. Essa é a nossa preocupação como igreja. Estar unido àqueles que participam na graça de Deus. É bom ser um pregador que tem muito alcance. É bom, não estou falando que isso é ruim. Mas a nossa preocupação e a preocupação aqui do apóstolo Paulo são com aqueles que estão perseverando na fé, são aqueles que estão participando na graça. Essa é a preocupação do apóstolo Paulo. A responsabilidade de toda essa perseverança é do Senhor Jesus Cristo. É Ele quem está fazendo essa obra. E eu quero caminhar contigo para 2 passagens, eu quero que você leia comigo e eu estou caminhando para o final. Gênesis 20. E agora eu estou aqui sobre a responsabilidade do Senhor de guardar a igreja. E o meu ponto aqui é que nessa preservação de Deus, Ele também nos guarda de pecar, nos guarda de cair. Gênesis 20, versículo 1, a gente vai até o 6. Gênesis capítulo 20, versículo 1 diz, Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerá. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Certa noite, Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse, você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse, Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã. Ela também não disse, ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Isso aqui é o rei falando. Vem logo em seguida. Então Deus lhe respondeu no sonho. Sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim, e por isso não lhe permiti tocá-la. Aqui o Senhor está agindo na vida de um ímpio para ele não pecar contra ele mesmo. E aqui então nós vemos que há poder em Deus também de nos guardar de pecar contra ele. O ímpio não reconhece a glória de Deus, mas o Senhor também guarda os nossos passos. O Senhor também nos guarda de cair. E aqui é um motivo de grande alegria. Eu vou citar somente o exemplo e leremos uma última passagem. Talvez você tenha saído de casa um dia para Nova Iguaçu, nervoso para resolver um problema. Quando chega no local que você vai resolver o problema, diante da atendente, diante da lojista, você chega lá e dá de cara com uma lojista que é gentil, que é carinhosa. E aqui toda aquela ira que você tinha para resolver, todo aquele que você queria colocar para fora, de repente, abranda. Porque a outra pessoa foi gentil com você.
foi disposta em resolver o seu problema. Você pode não estar enxergando isso, mas o Senhor, na sua providência, já está aguardando você de cair. O seu coração, no final do dia, você ainda vai confessar esse pecado. Você vai confessar que ficou irado, mas esse pecado permaneceu no seu coração. Você não afetou o seu próximo. Você vai continuar se arrependendo, mas você vai lembrar da providência de Deus que te guardou de cair em outro pecado. Devemos lembrar desses momentos de providência de Deus na nossa vida. E por último, eu quero ler com os irmãos Judas 24 e 25. É um capítulo só, então os irmãos já sabem que é 24 e 25. Diz assim: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Exaltado é o nosso Senhor, meus irmãos, que nos guarda de cair. Exaltado é o nosso Deus, que faz com que os nossos pés permaneçam na luz da sua palavra. A minha oração, o meu desejo, está aqui junto com o apóstolo Paulo também, que todos nós nos encontremos, nos reunimos no dia de Cristo, que todos nós estejamos lá no dia de Cristo, e que todos nós, enquanto aqui, permaneçamos na fé, permaneçamos firmes, permaneçamos unidos em Cristo nosso Senhor. Oremos. Pai amado, eu te agradeço, Senhor Deus, pelas tuas ricas misericórdias derramadas sobre nós. Que haja entre nós o amor que vem de Cristo, o amor que deseja servir, orando, ofertando, ensinando. Que sejamos desejosos em servir uns aos outros. Seja com a nossa vida, Senhor. Que o Evangelho nos transforme dia após dia. Que o nosso cotidiano seja um cotidiano de santos, vivendo a realidade eterna aqui também. Esse é o nosso desejo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.